Nem lembro o que a gente tava falando. Caramba, fugiu também. Foi o do academicismo, né? Da academicismo, nas atividades acadêmicas. Tenta já mandar a solicitação pra ele. Acho que esperar ele entrar aqui. Quando ele entrar, aí aparece aqui. Eu mandei a solicitação, Felipe. Tenta aceitar pela que eu mandei. Ver se vai aí. Aê! Aê! Deu certo. O nosso áudio tá bacana? Tá bom, né? Oi? Tá ouvindo tranquilo? Tá tranquilo. Pronto, show de bola. Então, vamos dar seguimento, né? A gente tinha perguntado sobre as atividades acadêmicas, se elas existem, né? E aí você estava falando, pode continuar a partir daí. Então, quando a gente fala de atividade acadêmica, tem a questão de alguns rodízios que você tem aulas, né? Aulas que geralmente são temas que mais caem, dependendo do rodízio que você tiver. E geralmente essas aulas são temas de uma prova que você faz no final do rodízio. Mas como eu falei, são provas bem tranquilas, né? Geralmente são questões tiradas de provas de residência. E, enfim, e a tua nota no final, na verdade, não é só essa nota da prova. Muita coisa conta aí, né? Então não é uma prova que você precisa ficar com frio na barriga, como geralmente é uma prova na faculdade. Além dessa questão dessas aulas, que dependendo do rodízio você tem, né, dessas provas também, você pode desenvolver uma atividade acadêmica, assim, extracurricular muito grande. Inclusive, agora recentemente, eu entrei num grupo com um dos chefes, né, do pronto-socorro, que a gente começou a desenvolver um sistema de caso, de relato de caso, aproveitar os casos interessantes que tem na Santa Casa e desenvolver relato de caso para jogar em congresso e tudo mais, né? É uma iniciativa recente, mas que se você tiver interesse, conversar com algum dos médicos da Santa Casa que também tem um interesse nessa parte científica, né? Você consegue produzir artigos, você consegue produzir relato de caso, né? Então, atualmente, de atividade extra internato, por assim dizer, né? Além dessas aulas e dessa prova, eu estou desenvolvendo esse segmento mais do mundo científico, né? Relato de caso, desenvolver artigo científico e tudo. Então tem essa possibilidade também. Felipe, uma dúvida que é muito frequente é porque, assim, é difícil a gente trabalhar durante a faculdade de medicina, né? Pensando de modo geral, a pessoa ao trabalhar, assim, é complicado. Em Limeira, existe a possibilidade de trabalhar? Existe a possibilidade de ganhar um dinheiro extra? Como que funciona isso? Se existe essa possibilidade e como que funciona? Tem como? Cara, é o seguinte, do jeito que eu trabalhava, que vocês trabalham, né? Eu já fui professor do VIA também, como vocês, não tem como, tá? Eu sei de algumas pessoas que desenvolvem atividade financeira, atividade econômica, mas via online, né? De dar aulas e tudo, mas eu creio que de forma presencial não seja possível, tá? E mesmo que fosse, eu não recomendaria. Por quê? Geralmente, quando você vem para Limeira, tá faltando aí 1 ano e meio para você formar, né? E eu acho que é um tempo que você precisa manter uma dedicação assim diferencial dos outros períodos que você manteve, né, para você formar bem. É abrir mão de algo muito importante e que faz falta? Hoje em dia, por exemplo, faz muita diferença para mim, tanto a questão do salário que eu recebia, que era um dinheiro a mais, tanto a questão mesmo do gostar de dar aula, é algo que eu sinto falta, né? Mas que se eu desenvolvesse essa atividade aqui em Limeira, eu tenho certeza que eu não conseguiria aproveitar tanto, né, o estágio aqui.
Então, assim, que é possível, é difícil também. Mas mesmo que exista a possibilidade, o que eu recomendo é foco total para a Santa Casa, entendeu? Até porque o tempo que vai te restar para você dar essas aulas, para você desenvolver qualquer atividade financeira que teve, é um tempo que provavelmente você poderia estar empregando em descansar um pouco, porque a rotina aqui é exaustiva, né? Então, é aquele papo do começo, entre qualidade de vida e ganhar dinheiro, eu acho que nesse sentido vale mais a pena a qualidade de vida, tá? E se você pensar em desenvolver alguma coisa financeira, desenvolva algo que você ganhe dinheiro de forma passiva. Você não precisa estar ali o tempo inteiro, tá? Produto, pronto. Se você quer ganhar uma renda extra, tá? E não abrir o teu tempo de estudo, de estágio da Santa Casa, faz uma coisa que é interessantíssima. Produz um produto digital para você vender. Eu acho que essa seria a solução. Foi algo que eu planejei, né? Por exemplo, hoje em dia o que eu recebo de dinheiro extra faculdade é da minha apostila de literatura, que eu montei e eu deixo lá, né? Vez ou outra eu divulgo e aí as pessoas que têm interesse vão comprando e esse dinheiro vai caindo, né? E é algo que não tira meu tempo. Se tem dia que eu vendo, beleza. Se tem dia que eu não vendo, também não. Não é algo que eu fiz para depender desse dinheiro, né? Mas de forma ativa, de você estar ali, né, com a mão na massa, trabalhando, eu não recomendo, tá? Porque o tempo que você teria para isso é um tempo que você vai precisar para descansar. Porque a rotina aqui é exaustiva, cara. Extremamente exaustiva. Beleza, show de bola. Então, assim, acho que da parte nossa, que a gente tinha planejado de fazer perguntas para você, a gente já encerrou. Nós tentamos abarcar o máximo de coisa possível, né, para tentar esclarecer ao máximo as dúvidas do pessoal. E aí agora a gente vai abrir aqui os comentários para ver se o pessoal que está ao vivo com a gente aqui tem alguma dúvida, né, se quer ter alguma pergunta específica para fazer para ti. Podem ficar à vontade aí, pessoal. Se ninguém tiver, a gente agradece todo mundo e finaliza por aqui. Um tempinho aí para ver se alguém manda alguma coisa. Alguém que está assistindo a live e gostaria de fazer uma pergunta, comenta aí pra gente. Podem ficar à vontade aí, pessoal. Esse momento é um momento, aquele momento como se fosse numa aula, né? Um momento de dúvidas com o professor. Acadêmico não muda, não muda nunca, né? É sempre assim, no momento das dúvidas, ninguém tem. Ninguém tem nada. É verdade, desde Presencial ou EAD sempre vai ter assim. Então, só dá um tempinho, olha, apareceu uma aí, ó. Quais especialidades que tem para rodar em Mineira? Grande Guilherme Boracini. Então, Guilherme, boa noite. Começou a tocar aqui o despertador. Então, Guilherme, é o seguinte, cara. Primeiramente, é uma honra, uma pergunta sua, tá? Guilherme, inclusive, era um dos nossos integrantes da República, né? Nosso amigo. Um abraço para você, cara. E é o seguinte, talvez eu não lembre de cabeça, tá? Mas as especialidades que a gente tem, que a gente roda aqui são ortopedia, clínica médica, tá? E aí dentro da clínica médica você acaba tendo contato com outras várias especialidades que você não tem de forma oficial dentro do rodízio, né? Por exemplo, um exemplo aí, deixa eu ver, geriatria, né? Psiquiatria. Você acaba entrando em contato com algumas outras especialidades que você não tem dentro dos rodízios normais, mas você vê na clínica médica, né? Obstetrícia, você tem pronto-socorro, pediatria, você tem DCU, que é a parte da cirurgia geral, cardiologia, UTI, e acho que falta mais um.
E cirurgia de cabeça e pescoço, tá? Então, essas são as especialidades que a gente roda de forma oficial. E como eu falei, dentro da clínica médica, você acaba tendo um contato ou outro com outras especialidades que a gente não tem dessa grade curricular que a Unirg nos oferece aqui em Limeira, né? Geriatria, psiquiatria, né? Neurologia também são coisas que a gente tem um contato, mas não estão dentro da nossa grade. Felipe, na parte da DCU, né, que você fala que é a parte ali da cirurgia geral, também funciona como se fosse a clínica médica? Você vê outras subespecialidades, como a vascular, a uro, ou é só geral? Cara, é o seguinte, como é que eu explico isso? Quando você está dentro dos rodízios cirúrgicos, né, acaba que você está ali no centro cirúrgico e você tem contato com outras especialidades. Então, por exemplo, cirurgia vascular é algo que você não tem dentro da sua grade curricular, mas quando você está em algum outro rodízio em que tem centro cirúrgico e tiver uma cirurgia lá rolando, você pode falar com o chefe e falar, posso entrar, posso ver, posso, sei lá, auxiliar. E aí, às vezes, eles deixam você entrar tranquilo, né? A outra especialidade que a gente roda, e eu esqueci de falar, é anestésio. Anestésia é outra que a gente roda aqui. Né? Então, qualquer rodízio que você tem que centro cirúrgico, você acaba tendo contato com as outras que você não roda e que você bate o papo ali com o chefe, você mostra interesse, fala, posso entrar, posso ver, ou posso instrumentar, posso auxiliar. E aí eles, né, te dão aí a oportunidade. Felipe, uma coisa que a gente já tinha conversado em off há muito tempo atrás foi em relação à possibilidade de você acompanhar uma especialidade que às vezes não está na sua grade, não é isso? Você tinha comentado comigo há muito tempo, vagamente. Você consegue esclarecer para o pessoal sobre isso, que é uma oportunidade como um estágio, não é isso? Então, aqui em Limeira, a gente tem um recurso chamado estágio extracurricular. Que o que acontece? O hospital de ensino, que é o órgão responsável dentro da Santa Casa por nós internos, né? Ele abre um edital em que ele coloca algumas especialidades, né, disponíveis para você escolher para fazer um estágio extracurricular, né? E aí esse estágio extracurricular você faz nos dias e horários que você não está ocupado com o seu estágio atual. Ou seja, você roda no estágio que você tiver, no meu exemplo, por exemplo. Eu estaria rodando na ginecologia e obstetrícia, nos dias que eu tivesse folga e nos horários que eu tivesse folga, aí eu estaria rodando em um outro estágio de uma outra especialidade. Aí tudo depende muito do edital que eles abrem, né? Das especialidades e da quantidade de vagas que tem. Mas existe essa possibilidade. Por exemplo, muita gente entra nesse edital de estágio extracurricular para o rodízio de pronto-socorro. Por quê? Querendo ou não, é o teu primeiro contato teu primeiro contato assim que você forma de questão de trabalho, além do PSF, é o pronto atendimento, né? Então é um conhecimento que você precisa ter como recém-formado. Como naquilo que eu falei para vocês, a divisão dos grupos e dos rodízios acaba sendo, de certa forma, injusta com algumas pessoas. Eu, por exemplo, rodei 55 dias no pronto-socorro. Tem outros grupos que rodaram 14 dias, né? Então, essas pessoas, por exemplo, entraram com pedido de estágio extracurricular para o pronto-socorro, para rodar mais tempo nele, entendeu? Então, de modo geral, tudo depende desse edital que o hospital de ensino ele lança, das especialidades que tem disponíveis e da quantidade de vagas. Aí você solicita, né, para poder participar. Lembrando que você vai estar fazendo o seu estágio original, nos seus dias e nos seus momentos de folga, você estaria fazendo esse outro estágio, entendeu? Show de bola. Beleza, então.
Tranquilo. Mas Eu alguém tem fiz alguma uma pergunta? pergunta aí no chat, só que acho que passou. Eu acabei não. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui rapidão. É, só teve a do Guilherme mesmo. Acho que teve um comentário da Isabela. Teve um comentário da Isabela, não foi pergunta. E é isso. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Agora ou nunca. Fale agora ou cale-se para sempre. Olha, eu estou vendo aqui, a Isabela perguntou um ponto negativo do internato em Limeira que devemos nos preparar. Foi. Eu achei que tinha sido um comentário, mas não tinha interrogação. Imagino que foi uma pergunta mesmo, né? Um ponto Então, negativo do internato em Limeira que devemos preparar para ele. Manda aí, Phelps. O Então, que você acha que é um ponto negativo que a gente tem que se preparar? duas coisas. A primeira eu já tinha comentado, né, que é a questão do gasto, tá? Aqui o gasto com aluguel, com comida, com roupa, é tudo muito caro, certo? Então você tem que se preparar financeiramente. E isso daí é uma dica que eu dou para vocês, que eu não fiz na época, mas se eu fizesse teria me ajudado muito, né? Quando você tiver certeza que você quer fazer o internato em Limeira, arrume um jeito, né, de tipo um semestre antes ou um ano antes conseguir guardar um dinheiro para os gastos iniciais que você vai ter aqui, com compra de imóveis, com compra de aluguel, né? Uma das coisas que eu já vi amigos meus fazendo, só que eu não fiz, e na época sei lá, não sei porque eu fiz, mas é algo que muita gente tem feito, é fazer rifa, né? Tipo assim, principalmente dentro da família e com os amigos, né? Tipo, essa rifa é destinada para os meus gastos no internato na cidade de Limeira, né? Você poderia me ajudar. E aí, fazendo essa rifa e junto um certo dinheiro que vai te ajudar, né? Então, a primeira desvantagem, ponto negativo é esse, né? Você tem que ter um preparo econômico muito grande, porque aqui as coisas são caras, tá? Dentro dessa questão das coisas serem caras, tem algo que eu acho interessante falar, que a gente não comentou. Aqui na Santa Casa, o interno ele tem direito a refeições, tá? Então você como interno, você tem direito a almoço e jantar de refeições oficiais, certo? E aí tem todo um cardápio organizado da semana, você sabe direitinho o que você vai comer. Às vezes muda, né? Mas enfim, é algo que você pode, tipo assim, se estiver muito apertado, você pode almoçar e jantar tranquilamente na Santa Casa, tá? Fora que, dependendo dos locais onde você estiver rodando, você tem um lanchinho da tarde também. Você tem um pão com manteiga, né? Você tem um cafezinho. Tem alguns rodízios que no repouso dos rodízios tem uma máquina de café, então você pode ir lá, né, tomar um cafezinho, comer alguma coisa. Mas assim, para quem chega aqui muito apertado com relação a dinheiro, essa questão da Santa Casa oferecer alimentação para o interno, acho que ajuda bastante, né? E o outro lado negativo... Oi? Não, é importante falar isso aí, Felipe, para quem está nos vendo, é porque, assim, galera, para quem vai ficar em Gurupi, que vai rodar no Hospital Regional de Gurupi, não tem refeição, tá? O interno, ele, de maneira oficial, ele não recebe alimento. Ele tem que se virar, ele tem que comer em casa. Isso gera um gasto tanto de mobilidade, né, de transporte, como também um gasto de alimento. Então, o Felipe está pontuando isso aí, muito, muito bem lembrado, Felipe, que é importante e é bom, né? Porque você acaba economizando na alimentação. Quando eu fui fazer minha escolha para escolher Limeira, né? Eu analisei várias e várias coisas e, querendo ou não, uma das coisas que eu coloquei no pacote para analisar foi sim essa questão da alimentação, né? Porque, por exemplo, eu moro longe do regional, né? Então eu teria que fazer um preparo muito bem feito em relação à alimentação, ou então eu ia ter que gastar muito com transporte para ir em casa, fazer uma refeição, voltar para o hospital e tal. Então, assim, é importante as pessoas saberem disso também, né? Enfim, não é uma questão comparativa, né, de internato A e internato B, é uma questão de passar o fato, que é fato, e aí a pessoa ela faz a escolha. Ela faz a escolha de acordo com as suas necessidades. E a gente teve outra pergunta aqui, Felipe,
que é sobre o transporte. Como é a questão do transporte? Eu imagino que seja, que ela esteja se referindo da tua casa até a Santa Casa. Tá. Antes de falar do transporte, só para finalizar a pergunta da Isabela, né? É o seguinte. Primeiro, voltando nessa questão da alimentação, eu costumo brincar que, tipo assim, se você estiver na pior situação que seja, o hospital ele te dá um certo suporte, porque tem repouso dos internos, que se você quiser morar ali, você mora. Tem cama, tem cobertor, tem geladeira, tem micro-ondas, né? Então, sei lá, vamos dizer que você chega aqui sem dinheiro para ter um teto. Você mora lá. Tem a refeição, né? O almoço e o jantar. Então, assim, eu acho que nesse sentido a Santa Casa dá um suporte muito bom. E um outro lado negativo, para encerrar a pergunta da Isa, é a questão, cara, da solidão mesmo, sabe? Acaba que aqui você passa muito tempo deprê, porque além de ser um lugar caro para você sair, para espairar, acaba que você fica longe das pessoas que você gosta, né? Às vezes você não consegue sair muito com as pessoas que tá todo mundo de plantão. Então, você acaba perdendo alguns vínculos que você tem por aqui, né? Outra coisa, outro dia até me disseram que tem um termo específico para isso, eu esqueci o nome, mas geralmente em lugares que fazem um pouco mais frio, a solidão ela bate um pouco mais forte, né? Então, o fato de você estar longe da família e tudo mais, o fato de ser uma rotina exaustiva, né? Às vezes te consome emocionalmente muita coisa, e enfim, mas nada que você não consiga contornar com inteligência emocional, sabe? O problema é ter essa inteligência. Até hoje eu busco, mas às vezes a gente acaba se pegando nessa solidão, sabe? Agora, com relação ao transporte, quem foi que perguntou aqui? Deixa eu olhar para ti aqui. E a Dani Cavalcante. Como? Qual o nome? Dani Cavalcante. Isso. Dani. A pergunta é como é o transporte? Daí eu imagino que ela esteja se referindo ao deslocamento da tua casa para o hospital. Pronto. Então, Anny, o que acontece? Quando a gente vem fazer um internato aqui, a gente seleciona locais que ficam próximos à Santa Casa. Próximos o suficiente para a gente fazer esse percurso a pé ou de Uber, né? Então, próximo à Santa Casa tem muitos condomínios, sabe? Eu atualmente moro no Alto de Limeira. O condomínio Alto de Limeira, ele fica a 850 metros da Santa Casa. É uma caminhada assim de 10 minutos que você faz até o hospital, né? De Uber, a faixa de preço é R$ 8,00, R$ 8,50, né? Dependendo do horário que você sair ou que você entrar no hospital, às vezes é mais vantagem você pedir o Uber, né? Para não correr o risco. Às vezes está frio demais, às vezes você acorda de manhã, está fazendo 8 graus, você não dá conta de sair a pé, então você pede o Uber. Mas a faixa de preço é essa, R$ 8,00. E de modo geral, quando a gente fala de transporte, é isso. A estratégia inicial, quando a gente muda para cá, é morar nos condomínios próximos à Santa Casa que você consegue ir a pé, né? Outra coisa também sobre transporte é o quê? Existem alguns estágios aqui em Limeira que não acontecem dentro da Santa Casa, que são em lugares um pouco mais afastados, né? E aí, nesses lugares que, assim, são poucas vezes que você vai estar aqui, que você vai precisar se deslocar para longe, mas quando você for, ou você pega carona com um amigo seu que vem para cá com carro, ou você paga um Uber aí e vai, mas não é algo que vai fazer muita diferença financeiramente, porque não são muitas vezes que você tem que se deslocar para esses locais que são extra Hospital Santa Casa. Beleza, então. Então, eu acho que finalizamos, né? A não ser que alguém ainda tenha mais alguma pergunta. Mas, novamente, aqui eu gostaria de ressaltar, Felipe, muito obrigado de novo, cara, por você ter se disposto aí a tirar, esclarecer a dúvida do pessoal. Sem dúvida, esclareceu muito as dúvidas que o pessoal tinha. E a gente também foi uma ajuda em tanto aí para a página. Muito obrigado mesmo por você estar fazendo esse esforço aí pela gente, pela galera.
E não foi só um esclarecimento para o pessoal, assim, de fato, para a gente também foi um esclarecimento muito Sim, que grande, vamos né? estar indo, né? Porque eu e o Vitor também escolhemos ir lá para Limeira, e para ir para Limeira, né? Já já nós vamos estar enchendo seu saco novamente. E essa solidão vai acabar. E aí, para a gente também foi muito bom saber um pouco de como vai funcionar, porque a gente já tinha pesquisado bastante, já tinha conversado com muitas pessoas, mas a gente nunca tinha sentado de fato para conversar com alguém, né, que realmente está aí, e alguém próximo para falar de fato o caminho da pedra para a gente, né, que a gente sempre fala aqui na página, para falar com o que acontece na realidade, né? Então, basicamente é isso. Gostaria de agradecer muito a você por ter disponibilizado esse tempo seu, por ter nos ajudado, né? Querendo ou não, isso daqui é um engajamento a mais que a gente traz para a página. E é isso. Futuramente a gente também vai fazer uma live dessa com um interno que faz internato em Palmas, né? E também vamos trazer outro interno que faça internato em Gurupi para a gente mostrar para vocês, para a gente tentar dar para vocês a realidade desses 3 lugares. O Felipe falou no início que o intuito não era comparar, não é fazer um comparativo, é mostrar os fatos, mostrar como as coisas acontecem, e aí você olhar para essas informações e ver qual local de estágio, né, qual local de internato se adequa melhor à sua realidade. Seja Palma, seja Gurupi, seja Limeira. Até porque foi falar dos pontos tanto positivos quanto negativos. Tanto positivos quanto negativos. Tentamos também abarcar o máximo de perguntas possíveis, né? Enfim, e é isso. Primeira etapa a gente já concluiu, né? Que foi falar um pouquinho sobre o internato de Limeira. E fiquem atentos que no futuro a gente volta aqui para falar também um pouco sobre o internato em Palmas e também sobre o internato aqui no Regional de Gurupi. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de cada um. Muito obrigado pela presença sua, Felipe. Foi sensacional. Muito bom. Muito obrigado por ter pedido esse tempinho. Imagino que você seja cansado, né? Você chegou do plantão, estava de plantão hoje o dia inteiro. E mesmo assim conseguiu vir aqui ter essa conversinha com a gente. Muito obrigado a todo mundo e é isso. Passar a palavra para o Vitor. Só agradecer também, tá, vocês pelo convite. É uma honra, tá, poder participar dessa live. Principalmente com vocês dois, né, que são irmãos para mim, que a gente já tem essa parceria desde muito tempo, né, e é muito bom saber que vocês vão vir aqui para Limeira, né, que a gente vai poder ter essa proximidade novamente. Agradecer aí pela oportunidade mesmo de esclarecer, porque assim muitas pessoas acabam perguntando para mim também, só que pela falta de tempo, né, eu talvez não tenha conseguido esclarecer antes alguma coisa, mas para quem participou da live, né, acho que ficou mais fácil de eu explicar alguns pontos importantes daqui de Limeira. E é isso, cara. Dizer que também fico muito orgulhoso por essa iniciativa do RevMed, né, pelo empenho de vocês. E é isso. Precisando, estamos por aqui. Quem sabe aí, como eu vou formar um pouquinho à frente de vocês, talvez eu seja preceptor de vocês, né, no pronto-socorro. Vai ser bom demais, tá maluco? Não, mas pô. E não é pra pegar leve a gente então não, se for preceptor, pô. Vocês, meu amigo, tá achando que... E é isso, quero dizer meus parabéns, obrigado pelo convite, estamos juntos, precisando, estamos aí. Felipe, e mandar também um beijo e um abraço para Yasmin, né, que é minha namorada, estava aí acompanhando, dando todo apoio. Né, obrigado por tudo, te amo, tamo junto. Também vou mandar o meu agradecimento aqui à Isabela, né, que cedeu, vamos dizer assim, a nossa casa aqui, né, parou a noite aqui em casa para eu e o Vitor podermos fazer essa live aqui, inclusive contribuiu até com uma pergunta aí. Não, se for, eu também vou fazer mandar um abraço à Heloísa. Deixa eu terminar o meu agradecimento. Muito obrigado, meu amor, beijão, te amo também. Muito obrigado. Beijo, minha princesa, Heloísa. Beijão. É isso. Vou fazer o seguinte aqui, Phelps. Eu vou só desativar os comentários rapidinho para limpar a tela e aí você dá um sorrisão aí para a gente tirar um print e registrar esse momento aqui. Beleza? Fechou. Vamos lá, vai. Solta um sorrisão aí. Aê, garotão. Muito obrigado mais uma vez, Felipe. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Espero que tenhamos
ajudado vocês, passado informações suficientes para ajudar vocês a escolherem ou não a Santa Casa. E futuramente a gente traz outras lives falando dos outros campos de estágio que a Unirg oferece para a gente. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana. Uma boa noite. Abraço. Valeu, Tchau, Phelps. Até mais, mano. Valeu. Valeu, meu amigo. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Até. Valeu.